Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. No livro de Provérbios, capítulo 22, no versículo 6, nós encontramos a seguinte orientação: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é uma orientação muito importante para nós que somos mães e que temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. E essa orientação tem tudo a ver com o tema do nosso bate-papo de hoje, que é criar filhos de modo fiel, alcançando o coração de seu filho. Um tema muito relevante que trará uma perspectiva bíblica sobre a maneira que nós devemos instruir os nossos filhos. Nós estamos conversando a respeito do livro Mulheres Aconselhando Mulheres, organizado por Elise Fitzpatrick, da Nutra Publicações. E hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 15. E para conversar sobre esse tema, estão aqui conosco as minhas amadas irmãs. Bem-vindas, meninas. Obrigada, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, participando desse bate-papo e sobre um assunto tão relevante, que estaremos conversando sobre a influência da mãe na vida do filho, no sentido de apresentar Cristo a ele. Teremos uma boa conversa aí. Verdade. Karina. Tem que cortar. Estamos nós aqui novamente, como disse a Joelma, para um assunto bem relevante. Temos muito a agregar umas com as outras, Muita sabedoria e conhecimento aqui, através da palavra de Deus. Amém. Meninas, o livro, na autora, ela começa falando a respeito de uma experiência que ela teve no supermercado, Quem nunca teve essa experiência? Ou não passou ou não viu. Uma criança, fazendo uma birra, tendo vamos dizer assim, algum momento de estresse ali com a mãe, e a mãe fica às vezes sem saber, como agir, como fazer, corrige na hora, chama atenção, leva e espera chegar em casa. Como é que acontece isso? E eu queria saber, vocês já passaram por uma situação assim? Graças a Deus, não. Olha, a verdade, eu não passei, porque antes de sair de casa, eu falava como é que tinha que ser. Você já dava instruções com antecedência? Eu já dava a instrução. E se fosse no shopping e tivesse naqueles dias que eu não podia comprar, eu já disse, olha, vamos no shopping, vamos fazer isso, isso, isso. Se olhar para tal vitrine e olhar para mim, você já vai saber o que é que tem que fazer. E era assim. E elas, graças a Deus, minhas filhas nunca fizeram essa birrazinha, não, nos lugares, não. Agora já se estranharam, assim. Uhum. Entre elas, Entre elas, mas nada de fazer birra, essas coisas, não. Karina, tu já passou? Também, como a Samara, eu nunca passei por isso, porque eu sempre instruo e converso com as minhas filhas desde muito cedo. Desde muito cedo. Orientando, olha, nós vamos sair, nós vamos para tal lugar, e hoje a mamãe não vai comprar, hoje não é para comprar, hoje é para passear, ou hoje é para comprar o presente para algum parente, enfim. Então, sempre houve essa instrução, sempre. Tanto que eu entrava, normalmente porque elas já estão maiores, mas eu entrava sempre normalmente numa loja de brinquedos com as minhas filhas e elas ficavam lá numa boa, aí tinham os comentários. Mãe, quando for Dia das Crianças, você pode comprar isso aqui? No meu aniversário. Então, sempre teve esse diálogo. A gente nunca teve esse problema em casa, porque sempre teve esse diálogo, essa explicação, essa transparência, Eu fico assim, quando eu ouço uma mãe ou um pai dizer: eu não vou no shopping, ou porque eu não posso passar na frente de uma loja de brinquedos, porque senão vai criar um atrito. Então, um absurdo, Eu, particularmente, acho um absurdo, porque a gente conversar com a criança, explicar, como as coisas são, é o melhor caminho. Olha, eu confesso que, em termos de comprar, eu também nunca tive esse problema com a Rivka. Mas eu me lembro, não detalhadamente, mas em algumas situações em que ela fez birra por algum motivo, eu chamei a atenção, eu não me lembro assim exatamente, mas quando era pequena, ela tinha, às vezes, mania de se jogar no chão, eu segurando ela na mão, e até ela foi uma vez, ela não deslocou, mas ficou assim, deu uma luxaçãozinha e teve que engessar o braço.
Mas ela tinha, às vezes, essas pirraças que eu não queria voltar, mas não queria voltar para casa, sair do parquinho, coisas assim. Mas, honestamente, eu não me lembro de como foi o meu comportamento. Certamente, eu não fui extremista. Eu nem fui muito complacente e também não fui muito rígida. Eu não me lembro como eu me comportei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não tinha esse entendimento que aqui a autora do livro nos apresenta. E eu acho que ele é importantíssimo, né, para o nosso bate-papo, e até mesmo porque eu creio que muitas mulheres também ainda não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento. Eu particularmente acho. Né? Então, falando sobre essa maneira de disciplinar os filhos, é muito comum para nós que somos pais focar no comportamento externo do filho, né? Que a criança, como a gente está falando aqui, a gente diz, olha, você tem que se comportar, você tem que se agir assim, você tem que agir assado, né? A gente dá toda essa instrução. Não é errado dar essa instrução. Mas a proposta da autora é uma disciplina que não se resume a um comportamento externo da criança, mas é o comportamento onde a gente deve ensinar e alcançar o coração da criança. E eu pergunto, vocês conheciam esse tipo de disciplina? E você acha que esse tipo de disciplina tem sido ensinado para as mulheres na igreja? Olha, para falar a verdade, eu conheci esse tipo de disciplina, né? Em 2017, quando eu adquiri o livro Pastoreando o Coração da Criança, que ela indica, né, nesse livro. E eu comprei sem pensar nada, que as meninas já estavam, tipo, Kailane com 13, Isabela com 9, mas não, tipo, as meninas já estavam grandinhas, grandes. Né? Mas quando eu me deparei que o problema está no coração, que lá procede todas as coisas, eu comecei a aplicar e a lembrá-las que tal atitude, de onde é que vem essa atitude? Né? Essa rebeldiazinha que está ali naquele coraçãozinho. Então, eu comecei a aplicar. E eu passei por um tempo com meu sobrinho agora, e eu tive a oportunidade. Eu não tive com as minhas filhas, mas com o meu sobrinho de 4 anos, eu vi que dá para ser aplicado. E sem precisar, muitas das vezes, levantar o tom de voz, entendeu? Sem gritar. E eu pratiquei com ele, com meu sobrinho de 4 anos, e, tipo assim, eu mostrava, né? Olha, dá para fazer. Poxa, por que eu não conheci antes? Por que eu não pude ter essa oportunidade de fazer com as minhas filhas, né? Uhum. Mas, graças a Deus, que eu ainda consegui aplicar, mas não desde pequena. Mas foi, assim, uma bênção, né? Esse livro ter chegado, o Pastoreando o Coração da Criança, né? Uhum. E eu pude ver que de lá, do coraçãozinho deles, é que procede todas as coisas, né? Todos os sentimentos, toda a revolta, toda ira, todo o atrevimento daquela criança. E foi uma bênção eu poder ver que dá para fazer e ensiná-las assim. Muito bom. O interessante também dessa forma de ensinar é ter a consciência da condição de pecado da criança. Né? Eles não são pequenos anjinhos que nascem sem pecado. Pelo contrário, são pequenos pecadores que precisam da salvação. Então, ensinar isso desde a mais tenra idade e mostrar para ele que quando ele faz uma birra, quando desobedece, isso é pecado, e buscar na palavra a correção, a orientação, isso, claro, que vai refletir no comportamento dele. Né? Com quando certeza. ele fizer uma birra, ele vai estar sabendo que está cometendo pecado, e pecado desagrada a Deus, e entristece o coração de Deus. Ela crescendo, sendo ensinada dessa forma, isso vai fazer a diferença no comportamento, na vida dela como um todo. E mais do que isso, mais na frente o livro vai falar também sobre a questão da obediência. Deus colocou os pais na vida da criança para ensinar o caminho dele, né? Então, essa obediência aos pais vai refletir na obediência a Deus mais na frente. Então, tudo isso vai fazer a diferença na vida da criança, né? E no comportamento dela, nos relacionamentos dela, enfim, na vida. E eu completaria que quando a gente pratica essa disciplina,
nós também estamos no autodisciplinando, né? Porque a nossa reação como mãe não é essa. A gente vem a ira, a gente grita, a gente... Cansaço. Enfim, né? Então, ao tempo que a gente está disciplinando o nosso filho da maneira correta, nós também estamos nos autodisciplinando, né? A ser branda, a ir na palavra, a mostrar aquilo como ela nos ensina no livro, né? E uma coisa que a Joelma falou aí que eu acho que é importante é que a gente já mostra à criança que o mais importante não é a gente passar uma imagem daquilo, porque eu acho que essa questão da disciplina, chama até de disciplina positiva, né? Você se foca no comportamento da criança, isso mostra assim, não importa como está no meu interior, eu tenho que me comportar bem. Entendeu? É tipo assim, a gente vive... Trata a aparência. Trata a aparência. Mas não trata o coração. Mas não trata o coração. E um coração sendo tratado, consequentemente, as ações vão ser diferentes. Até mesmo no momento em que ela fizer algo errado, ela vai reconhecer, vai pedir perdão, vai confessar o seu pecado, né? Então, eu confesso que eu não conhecia, como eu falei, né? Na época que minha filha era pequena, eu não conhecia esse tipo de disciplina. Também era uma época que a gente não tinha muito acesso a livros, à internet, a gente não tinha muita informação. Inclusive, ontem eu estava dando aula, né, no seminário, e a gente estava, e como é na área da educação, eu estava justamente falando sobre como a igreja precisa ensinar os pais a educarem, a criarem em casa um ambiente onde a educação cristã seja promovida. Porque, às vezes, os pais se convertem, às vezes já adulto, ou não tiveram essa experiência de crescer num lar cristão. Então, eles não sabem, por mais que conheçam a palavra, eles não sabem como... A gente só diz assim, olha, tem que fazer culto doméstico. A gente diz, né? Você tem que fazer culto doméstico em casa, você tem que... Mas como? Como fazer isso? Como criar esse ambiente? Como ensinar... Isso. Não é? Eu vivi isso, porque eu me converti, já mãe de 2 meninas, né? Uma de 6 para 7 e uma de 4. E eu ouvia falar isso, que tinha que fazer culto no lar, mas não sabia. O que me fez ensinar as minhas filhas foi a minha caminhada com Cristo, a minha leitura da palavra, tudo. Isso ela tem muito forte na mente dela. Tudo que eu lia, cada ensinamento que trazia assim, aquela clareza na minha mente, no meu coração, eu levava para elas. Chega, Cíntia, elas cansavam. Quando elas me viam vindo com a Bíblia, gente, lá Deus, vem. Elas assim, juro, e ora. E tipo assim, eu falava tudo aquilo que Deus tinha me ensinado, tudo aquilo que Deus tinha falado comigo, e eu ia passando para ela, sério, mãe, isso foi isso. Aí depois vinha a oração de agradecimento. Era um culto, porque, tipo assim, eu agradecia muito a Deus por eu ter aprendido. E por eu... Tipo assim, quando a gente olha para trás, eu e as meninas agora, a gente vê que, tipo assim, muita coisa que elas têm hoje, que elas carregam, ensinamentos, o amor pela palavra, né? E o comprometimento foi desse tempo. E eu não fui discipulada. Tipo assim, eu não tive esse discipulado, eu não tive essa orientação de como proceder, né? Depois de adulta, depois de mãe, como que seria a minha caminhada cristã? Eu creio que Deus, né, foi o meu grande discipulador, né? Meu mestre, né? E hoje, quando eu olho para trás, meu Deus, aconteceu isso, né? Pela misericórdia, pela graça, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Mas a igreja precisa trazer isso. É super importante pegar aquelas mulheres, as jovens convertidas, as mães que se converteram depois dos filhos criados, né? Que elas vão ter lutas na educação. Até mesmo as mulheres que cresceram, porque às vezes não têm acesso a esse tipo de conhecimento. E é importante, nessa questão de você criar um ambiente educativo, de educação cristã no seu lar. Não é somente você pegar as crianças, sentar e olha, eu aprendi isso aqui. Mas é o cultivo, né, no cotidiano, como fala em Deuteronômio. Olha, você vai ensinar os seus filhos quando você estiver andando, quando estiver sentando, quando estiver levantando. Então, assim, é algo que é um ambiente que se cria. É mais do que uma educação
formal e diretiva. Mas é no algo dia a dia, informal levantando. é isso. Eu tenho um exemplo que a Isabela, levando a Isabela para a creche, eu desci ali no Rio Negro, ali naquela parada do Rio Negro, né, do Clube Rio Negro, e andando para a creche com a Isabela. Sempre, em determinado ponto, vinha aquele ventinho assim da manhã. Aí eu dizia assim, olha, Isabela, que ventinho gostoso. Deus mandou, porque esse dia vai ser quente, ele já está na brisa da manhã. Isso. Aí eu vinha caminhando mesmo. E nas dificuldades, quando eu passava, né, e eu sempre mostrava para as duas, né, Isabela e Kailane, que essa dificuldade está nos levando a tal amadurecimento, né? Tipo assim, esse problema é para nos ensinar isso e essa situação. Tipo assim, é no levantar, no deitar, no andar, no falar, no trabalhar, indo levar para a escola, pegando da escola, levando para a igreja, Toda em cada oportunidade. atitude. E toda oportunidade, né? Exatamente. E o que a Bíblia tem a ver com a criação dos filhos, gente? Tem alguma coisa a ver? Tudo. Só tudo. Tudo a ver? Ela é a base, né? Deus nos deu a sua palavra para nos orientar em tudo, inclusive na criação dos filhos. Então, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. E a palavra dele nos instrui nisso. Instrui toda mãe. Se você está com dificuldade, Senhor, me capacita, me mostra na Tua palavra como eu devo ensinar o meu filho a conhecer o Senhor. Porque é essa função, apresentar Cristo para o filho, né? Nessa questão da educação, dessa base. Não é esperar que a igreja faça esse papel. A igreja tem o seu papel, tem a sua importância, tem a sua função, sim, mas não substitui em momento algum o papel da mãe que está ali todo dia em contato com o filho, que tem que criar o tempo, tem que criar o momento de ensinar a palavra para ele. Né? Vocês estavam falando da questão do ensino da palavra. Quando eu era criança, a mamãe tinha o hábito de fazer o culto doméstico com a gente. Então, todo dia à noite, meu pai muitas das vezes trabalhava à noite, ela juntava a gente e fazia o culto doméstico. Tinha uma Manancial, né, que era uma revistinha que era da Juerp, na época, e aí ali a gente aprendia a lição, porque era a mesma lição que seria estudada no final da semana, no domingo, no caso. E ali a gente estudava assim, todos os dias, e ali a gente aprendeu a orar pelos missionários. Então, era todo um aprendizado que a gente teve ali no culto doméstico, né? E isso ela fazia na dependência do Senhor. Por que eu falo isso na dependência do Senhor? Porque todos os dias a gente via a mamãe sentada na cama dela, antes de iniciar as atividades dela, sentada lendo a Bíblia. Então, era ali que era o combustível dela. Isso, né? fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença. E por conta desse tempo que ela tinha com Deus, que ela nos ensinava também os ensinamentos daquilo que aprendia. Amadas, nosso tempo já acabou aqui, né? Então, nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já. Enquanto isso, deixe seu like e compartilhe a Constante TV com aqueles que ainda não nos seguem. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara e o nosso tema de hoje é Criando Filhos de Modo Fiel, alcançando o coração da criança. E antes da gente dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher, a participar das nossas reuniões do Desperta Déboras. Nós temos Encontro das Mulheres do Desperta Déboras todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. E você será muito bem-vinda, vai ser um prazer tê-la conosco. Venha e aproveite e traga uma amiga, uma irmã para participar desse encontro de mulheres, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção você estar aqui. E nós voltamos aqui com o nosso bate-papo falando sobre o tema, né? Criando filhos de modo fiel, alcançando o coração do seu filho. E a Joelma falou uma coisa aí que já vai linkar com a direção aqui do nosso bate-papo. Ela estava falando, né, do exemplo que você via da sua mãe ali, no momento devocional dela antes de começar o dia, né, que isso abastecia ela certamente para lidar com todas as dificuldades que ia aparecer ao longo do dia. Só que é muito comum nós que somos pais querer que os nossos filhos desenvolvam hábitos e comportamentos que nós mesmos às vezes não cultivamos, né? Por exemplo,
Eu quero que minha filha seja organizada, disciplinada, mas eu mesmo não sou organizada e disciplinada. Então, assim, é meio incoerente a gente querer exigir deles, né? E isso também se dá ao nosso relacionamento com Deus, porque a gente quer que os nossos filhos leiam a Bíblia, amem o Senhor, vão à igreja, né? Tenham essa vida de intimidade com Deus, mas nem sempre a gente procura desenvolver isso no nosso dia a dia. E eu queria perguntar, qual a importância do nosso exemplo de vida cristã para os nossos filhos? É fundamental. É fundamental. Eu diria que nós termos uma única, vou usar a palavra vida, uma única vida. Eu sou uma única pessoa. Eu não sou uma pessoa aqui dentro da igreja e em casa eu sou outra pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa. Eu tenho essa vida cristã enraizada em mim. Aquilo que eu sou aqui dentro da igreja é a mesma coisa que eu sou na minha casa. Isso aí é de fundamental importância, para que a gente não confunda os nossos filhos. Aqui na igreja eu sou piedosa, eu sou, oi, tudo bem? Lá na minha casa eu sou o furacão. Então, meus filhos vão ficar sem entender, né? Lê a palavra, estuda, vem na igreja, escola bíblica, participa de ministérios e tudo, mas exatamente não vive. Isso confunde a cabeça das crianças. Confunde a cabeça de qualquer um, que dirá de uma criança, né? É verdade. Então, o nosso exemplo é de fundamental importância. Exemplo como de vida cristã, né? Seguir a palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia, os ensinamentos, e passar isso para os nossos filhos, que eles possam, assim como diz assim, você é a Bíblia que o mundo lê, que você seja a Bíblia que está ali do lado do seu filho, mostrando tudo aquilo que realmente ele tem que ser, né? E não só falar e fazer de outra forma. É aquele velho ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí, mas alguém quer complementar isso? Eu digo, hoje eu estou trabalhando aos sábados, e quando eu me converti, que as minhas eram pequenas, eu sempre vinha para a EBD. Eu era assídua, era aluna da EBD. E as duas também. E de uns 2 anos para cá, eu tenho sido menos frequente na EBD. E elas, gente, elas têm me cobrado muito. Tipo assim, para elas estarem me cobrando, né, para mim vir à EBD, isso aqui foi ensinado. Quem plantou isso no coração delas, entendeu? A vontade de ir para a EBD, a vontade de fazer parte, de aprender mais, né? E eu, meu Deus, graças a Deus que na minha caminhada cristã, no comecinho foi muito difícil, mas permanecer e querer aprender, que eu sabia da importância da educação que eu queria que elas tivessem, né? O conhecimento de Deus que eu não tive na minha infância. Então, eu coloquei toda a minha força, toda a minha dedicação, indo com as 2 de ônibus, pegando o ônibus com as 2 meninas pequenas, levando chuva, levando sol. Gente, eu passei situação de eu esperar na porta da igreja e todos irem embora e eu ficar com as minhas 2 filhas. E aquilo dali falava tão forte ao meu coração que era necessário eu passar por todas essas coisas para mim poder ter firmado meus pés na rocha, sabe? A caminhada, assim, eu plantei os meus pés na rocha que é Cristo Jesus, e minhas filhas participaram desse processo. E hoje eu vejo elas, né, jovens, já adolescentes, a adulta, me diz assim, mãe, a gente tem que ir para a EBD. Aí eu digo assim, não é que um orgulhozinho bom, entendeu? Eu digo assim, eu fico tipo, nossa, que lindo, né? Minhas filhas dizem assim, mãe, tu tem que voltar. E já é um plano que eu tenho, né? Exatamente, para ano que vem eu retornar com elas para a EBD. E eu vejo que isso é somente graça e misericórdia de Deus. Mas o exemplo de eu ter participado, ter vivido isso com ela, né? Não só falar, vai para a EBD. Não, eu te levo para a EBD, deixo ela aqui e vou para casa. Fazer o quê? Entendeu? E hoje está plantado, fincado no coração delas essa vontade, fome e sede da palavra. E certamente elas acompanharam, assim, elas viam, né, esse teu esforço e essa dedicação de poder estar na casa do Senhor com todas as dificuldades. Isso aí é como eu me lembro que eu ouvi uma vez uma frase que o exemplo ele grita. Às vezes a gente ensina, mas quando a gente vive, é um exemplo que grita, não somente ensina.
Então, a nossa vida, a maneira que a gente vive e desenvolve até mesmo nosso relacionamento com Deus, e às vezes a gente pensa assim, ninguém está percebendo, mas em casa as pessoas percebem, os nossos filhos percebem. Eu me lembro que quando o Rivka era pequena, entre a minha sala e minha cozinha tinha um tapete. E era um tapetezinho que ficava lá e, de vez em quando, a pontinha dobrava. Aí eu passava assim com o pé e esticava a pontinha do tapete. Toda vez que acontecia isso, eu passava. Eu nunca disse, olha, isso aqui tem que se desvirar. Não, eu passava e esticava com o pé. Ela pequenininha, assim, com uns 2 aninhos, ela passou, o tapete estava dobradinho. Ela foi lá com o pé e fez a mesma coisa que eu fazia. Eu não precisei falar. Então, assim, eu sempre uso esse exemplo de como o nosso exemplo, ele grita, ele fala, ele marca a vida dos nossos filhos. E, às vezes, talvez aquelas que estão nos ouvindo podem pensar, mas eu gostaria que meu filho lesse a palavra, eu gostaria que meu filho fosse à igreja, eu gostaria, mas comece você, que você seja o exemplo. Eu quero que Mas será que o seu filho vê você lendo a Bíblia? Você, como a mãe da Joelma lá, era vista. Não é que a gente vai fazer para ser visto. Não é esse sentido. Era natural. É natural, porque também se for fazer para ser visto, não dá certo. É verdade, dá tudo errado. Dá tudo errado. E o interessante disso é que, como a gente aprendeu pelo exemplo dela, até hoje eu gosto de fazer a minha devocional de manhã. Lá uma vez acontece de fazer no final da tarde, mas assim... É de manhã, que para mim é o melhor horário. Então, eu tenho que acordar bem mais cedo para mim poder ter a minha devocional antes de engrenar nas minhas atividades. E como isso faz diferença na minha vida quando, por algum motivo, da correria de horário, eu deixo de fazer. Fica faltando um pedaço, Não é porque virou uma rotina, não, mas porque é uma necessidade de estar ali aos pés do Senhor nas primeiras horas do dia. Para que busque nele a sabedoria, a força, para viver aquele dia. Porque ele sabe o que vai acontecer durante o dia, eu não sei. Então, eu preciso estar em comunhão com ele para poder viver aquele dia que ele preparou para mim. Então, isso foi algo que minha mãe plantou lá atrás, né? E que tem gerado frutos até hoje. Glória a Deus. E uma pergunta, né? A gente quer ser exemplo. Nós temos que ser exemplo. Mas ser exemplo, será que é ser perfeito? Porque há momentos em que nós vamos falhar em dar exemplo, né? Porque nós somos pecadoras, falhas e imperfeitas. Como a gente lida com isso em relação aos nossos filhos? Como lidar naquele momento assim que a gente não conseguiu ser paciente ou ser amorosa e... Pum, explodiu. E aí, como é que a gente lida? Eu geralmente, quando o Espírito Santo fala que, poxa, Samara, né? Por que fez assim? Por que falou assim? Não tinha necessidade. Aí eu vou bem mansinha, depois de pedir perdão a Deus, eu chego para ela com a cara assim, toda desconcertada. Filha, mamãe errou, né? Desculpa, né? Me perdoa, não precisava ter sido assim, né? E eu vejo que eu mostrando a elas que eu estou pedindo perdão, reconhecendo que eu errei, que eu falhei, né? Que eu não falei de uma maneira correta, elas vão perceber que, tipo assim, eu como autoridade, como mãe, né, chegando para elas, pedindo, elas vão entender o que é o perdão, né? Reconhecer que é necessário você chegar para a pessoa, não só, tipo assim, mostrar que, já estou melhor, já estou bem. Não, é necessário você ir até o seu filho, a sua filha, mostrar para eles, olha, filha, eu errei, eu pequei contra Deus, né, e contra você, me perdoa, né? Abraço, oro e vida que segue, né? E o interessante disso, Samara, é que é algo que você já ensina para ela, normalmente quando elas erram e tal, e reconhecer isso e falar para elas que você errou, que você falhou e pedir perdão e elas te perdoarem, que diferença que isso faz na vida dessas crianças, dessas adolescentes jovens hoje? A minha mãe me perdoou, então
eu tenho que perdoar também quando eu cometo algum erro, quando eu faço isso. Ela vê pelo seu exemplo, que você reconhece, mesmo sendo autoridade sobre elas, né? Você reconhece seu erro e vai até lá e corrige, né? E isso ela vai levar para a vida delas, porque ela também vai deparar com situações que ela vai precisar, porque somos pecadores. Sim. Então elas vão deparar e vão reconhecer que é necessário essa atitude de arrependimento, de confissão, de perdoar, de todo esse processo. É necessário, né? Até porque a gente precisa ensinar que nós somos imperfeitas. E elas também são. Sim. Porque às vezes a gente passa a ideia para os nossos filhos de que ser crente, a gente nunca erra, a gente nunca falha. E eu acho que isso termina jogando sobre eles um peso, porque não, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso pecar. E isso é um peso na vida de qualquer pessoa. E principalmente na vida de uma criança, né, de um jovem, de adolescente que está nesse processo. Se é um peso para a gente, imaginem para eles, né? Então, isso também nos ensina que nós somos imperfeitos, precisamos do Senhor, andar na dependência do Senhor e que nós temos que ter humildade, nós temos que pedir perdão, perdoar, reconhecer nossas falhas, que vai ter momentos e situações que a gente vai errar sim, né? E isso aí é muito importante. Era de falar, Karina. E a gente, muitas das vezes, talvez até alguma mãe que esteja me ouvindo, nos ouvindo aqui no Filhas de Sara, isso é muito fácil quando a gente se trata de pessoas de fora. Mas quando a gente traz para dentro de casa, isso se torna mais difícil. Às vezes, as mães, eu sou autoridade sobre os meus filhos. Eu não preciso pedir perdão do meu filho, eu não preciso pedir desculpa porque eu sou autoridade. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Né? Verdade. Então, a gente tem que se submeter realmente à palavra de Deus, à vontade de Deus e aquilo que Ele nos ensina. E ensinar para os nossos filhos que mesmo a gente como mãe, né, tendo essa autoridade, a gente se submete à palavra. O que a palavra diz? Você errou, você tem que pedir perdão. Seguir a palavra de Deus. Isso aí, muito bom. E o que a palavra de Deus diz sobre criar filhos? Joelma já tinha dado um spoiler, né? Lá na frente ela já falou. Mas qual é a nossa responsabilidade como mãe? Assim, o foco principal aí da nossa responsabilidade como mãe. Joelma, você já tinha falado esse spoiler lá na frente. Foi o que eu falei mesmo? Falou. Relembra aí. Qual é a maior necessidade dos nossos filhos, que é a nossa responsabilidade? Ensinar eles o caminho de Cristo. Né? Apresentar Cristo a o eles. Evangelho. Ensiná-los a obediência, né? Essa é a nossa prioridade. E foi o que eu falei, né? Ensinando eles a obedecerem aos pais, mas na frente eles vão obedecer com facilidade. Eu não estou lembrado qual a parte que está aqui falando, que obedecer imediatamente. Porque se você ensina seu filho, você dá a ordem, né? Faz isso, vai lá lavar a louça. E ele, e você vai tolerando. Aí fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes. Só lá na hora que ele dá vontade. Isso aí não é obediência. Isso não é obediência. Né? É verdade. Então, ele vai fazer a mesma coisa com Deus. Obediência. Ele vai saber o que tem que fazer e vai fazer só na hora que acha que deve fazer. E não é isso. Se Deus dá a orientação, a ordem, faz isso, é para fazer aquilo. É para fazer na hora. E ele vai aprender isso obedecendo os pais. Né? Uma coisa que ela fala aqui, que está em Efésios 6, que é a base do que ela diz, que é o seguinte. Efésios 6, 4, onde Paulo diz... Cadê meu versículo aqui? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E eu queria que a gente começasse rapidamente, tá? Só a introdução, porque o nosso tempo desse intervalo, desse bloco, vai acabar. O que significa não provocar seus filhos à ira? O que a autora diz? Vocês lembram aí?
Vocês não lembram? Não ficar instigando ele, né? Provocando mesmo ele. Você já, por exemplo, você já falou com ele determinada coisa e fica naquela insistência na cabeça do Igual filho. uma goteira pingando. Isso, irrita. É irritar mesmo, né? Isso é provocar a ira. Ele vai ficar com raiva de você por causa da tua insistência. Às vezes é uma coisa boba, né? Mas você fica ali falando, e aí isso vai fazer com que os filhos se irem. Ensina o que é correto. Orienta aquilo que ele tem que fazer. Não ficar naquela gotejando ali na cabeça. Olha que a autora fala... Fala, tem A autora fala 30 que segundos. provocar alguém é simplesmente deixá-lo irado. A ideia aqui é pressionar de modo repetitivo uma criança até o ponto da ira. Geralmente, os filhos são provocados à ira quando uma ordem é irracional ou confusa, quando eles percebem hipocrisia em uma autoridade e quando são disciplinados sem um relacionamento amoroso. Então, olha só. Samara já achou ali a resposta, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, dando continuidade ao nosso bate-papo. Enquanto isso, curta e compartilhe a Constante TV. Até já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, falando sobre o tema Criar Filhos de Modo Fiel, alcançando o coração da criança. E nós estávamos falando anteriormente no bloco sobre o que significa não provocar seus filhos à ira. Porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, no versículo 4, o seguinte: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, Samara até leu, né, no bloco anterior, o que significa não provocar seus filhos à ira. É quando a autora diz que tem a ver com privá-los do ensinamento. Quando nós não somos fiéis a ensiná-los a lidar com o coração rebelde, isso causa ira, né? Quando a gente dá uma orientação confusa. Samara falou, né, Samara? Tu lembra aí o que tu leu? Lê aí de novo, por favor. Provocar alguém é simplesmente deixá-lo irado. A ideia aqui é pressionar de modo repetido uma criança até o ponto da ira. Até o ponto da ira. E falando sobre ira, os pais têm agido provocando a ira, quer consciente ou não. É possível a gente mudar esse comportamento? Porque às vezes a gente não tem consciência de que está causando isso, né? É possível o pai e a mãe mudar esse comportamento? É possível, né? Coração. Não, Coração. O comportamento da mãe, dos pais que criam essa ira. É possível até quando o Espírito Santo, se eles forem cristãos, o Espírito Santo incomodar, Deus vai falar o coração deles e eles vão... eu acredito, tipo assim, eu já disciplinei as meninas de uma forma errada e depois que o Senhor me salvou, eu comecei a tentar disciplinar de uma maneira correta, né? Antes, tipo assim, eu percebi que quando eu ia disciplinar era porque tinha mexido com o meu, como é que diz? Ego. Com o meu ego, atrapalhou o que eu estava fazendo, alguma coisa assim. Depois que eu comecei a ler literatura sobre criação de filhos, eu percebi que era necessário, antes de tudo, você explicar, né? Ver se era errado o que ela estava fazendo, ou se era uma birra de criança, se era um probleminha, mas quando eles erravam, desobedeciam, né? A mim, ao meu marido, faziam uma coisa errada com a irmã, né? Eu tentava sempre, como é que diz, corrigir. Ei, você vai ficar de castigo por causa disso. Você vai ser disciplinado por conta disso. Eu não fazia mais, no impulso. No impulso, exatamente, na hora da raiva que você sentia, né? Mas sendo disciplinado como deveria ser. Explicava e falava por que estava, né, levando aquelas palmadinhas na perninha. Mas com relação à questão do provocar a ira, foi o que a Carla falou, como que o pai vai ter a consciência disso? Porque assim, o pai está fazendo isso... E não tem consciência de que está provocando mas agora a ira. Mas agora tem. Então, assim, é possível ele mudar... Então, é se arrepender e pedir perdão para o filho, né? Filho, eu errei de maneira... na forma como estava te tratando, não devia ficar te provocando da forma que eu estava provocando, me perdoe, né? E parar de fazer. Né? Mas, às vezes, eles nem... Quando acontece essa mudança,
não é no momento que ele percebeu. Não, ele vai isso é aos ao longo poucos, do tempo, ao longo do conforme tempo. ele vai amadurecendo, isso, né? aí vai vendo que é necessário não fazer mais isso, Sim. levar o filho à ira, né? A raiva, né, que sente e levar a criança, tipo assim, a pecar, né? Exatamente. Então, aí o apóstolo Paulo diz também que a gente deve criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O que significa isso? Aqui na página, tem o início na página 156, fala assim, quando Paulo nos diz para criarmos nossos filhos na disciplina do Senhor, ele está referindo proporcionar-lhes instrução e correções que levará à maturidade. Então, esse princípio de criar com disciplina e com instrução é com um objetivo. E o objetivo é levar o filho à maturidade, né? E o objetivo que ela tenta falar, né, é o coração. Mudar o coração. Mudar o coração do filho, Exatamente. não apenas o comportamento, né? Exatamente. E isso por meio da disciplina verbal e física. Exato. E a gente falar de disciplina física é meio polêmico, né? Mas a gente vai falar sobre isso aqui, né, gente? Vamos lá. Como que é essa disciplina verbal? Vamos lá. A verbal é a conversa, né? Ele errou, você chega lá, conversa, né, com ele, mostra o erro para ele, né? Olha, o que você fez foi errado, o que você fez foi um pecado. E o pecado nos afasta de Deus, ofende a santidade de Deus. Explicar tudo para ele. Né? Isso é importante, né? Que você está falando, porque a gente tem que apontar para a verdade da palavra. Né? Não, porque às vezes você fez isso, mas não explica, não embasa e não relaciona a questão da verdade da palavra de Deus. Né? A questão também da birra, né? Por exemplo. Não achar que aquilo dali é da faixa etária. Não, ela está nessa faixa etária. Não, é por causa de ficar dando desculpa para o pecado. E aí você não corrige. Eu já vi falar, não, assim, tá com sono. Tá cansadinho, tá estressadinho. Não, gente, mas peraí. A mãe também tem que ser sábia. Sim. Sabe por quê? Quando ela começa o livro, ela até fala, quando ela conta aquela historinha, né, de que ela estava no supermercado, ela já tinha levado os filhos ao extremo. Sim, porque a gente tem que entender que criança tem limite. E às vezes a gente quer, como ela fala, né, a gente quer que a criança acompanhe a nossa rotina todinha. E a gente ainda quer que no final, depois de um dia inteiro, ele ainda continue lá pleno, quando nem a gente mesmo estaria. Mas pode acontecer também, Carla, de não estar nesse estresse todo e a criança fazer pirraça, fazer birra, e você achar, não é porque ele está cansado, não é porque ele está com sono, não. E nunca corrigir, achar que aquilo ali é da faixa etária. Também não vai pode ir para extremo, né? Exato, achar que aquilo é normal. E aí ele vai achar que é normal mesmo, né? Eu não sou corrigir, você nem pensa nisso. Né? Até enquanto você não aponta o erro e mostra que aquilo é pecado, que aquilo para ele é normal. Ele não tem consciência ainda, dependendo da faixa etária. Mas a partir do momento que você está ensinando, está mostrando, está orientando, e ele continua fazendo, você vai trazer, né? Vai conversar até um certo ponto, até que chega, olha... Agora é a hora da disciplina. A palavra de Deus diz que a várias disciplinas são sabedoria, dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, vem a envergonhar sua mãe. Provérbios 29:15. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina física, né? O que é esse conceito aí, gente? Segundo disciplina física, segundo a palavra. Porque a gente está falando aqui, gente, é tudo baseado na palavra, tá? Não é... A gente não está incitando aí violência, nada disso. É o que a palavra de Deus diz, né? Então, vamos lá. Quem que falar? Karina. Karina tá aí. Tinindo. Você perguntou sobre a disciplina física... Sim, à luz da palavra de Deus. Tá, a palavra diz que é para a gente corrigir. Se a gente não corrigir, aquela criança, aquele filho, ele vai nos trazer... Vergonha. A vergonha, né? Então, assim...
embora a gente tenha todo esse aprendizado da disciplina, que você tem que falar, Tem que ser mansa. que você tem que ser mansa, aquilo que a Joelma estava falando ainda há pouco, que vai por partes, né? Até chegar, deve ter muita mãe aí ouvindo a gente que não tem tempo de fazer, que não tem tempo não, eu vou corrigir. Não, quando se vê, já fez, já explodiu, já bateu de forma errada, né? E aí, não, isso aí que ela está falando é utopia. Não é. Não é. Se você se submeter à palavra de Deus, se submeter a querer ser uma mãe segundo a palavra de Deus, você vai conseguir. É fácil? Não é. É na dependência do Senhor. É na dependência do Senhor. Para aprender, para saber corrigir. Vai dar uma palmada, vai pegar uma palmatória, vai pegar uma sandália e vem aqui, você está apanhando. Ungida. Você está apanhando por conta disso aqui que você errou. Porque você já foi chamada a atenção aqui, como a Samara deu o exemplo, e não surtiu efeito. Então, você vai para a vara. Não tem outra conversa. Não, eu não. Eu já ouvi muito pai. Não, eu não bato no meu filho. E o menino fazendo vergonha. Bata! Pega uma vaiana assim, dê para melhor. Sentir. A palavra está dizendo aí. Exato. A palavra está dizendo. Eu até separei. Separei os dois vergonha. versículos aqui, ó. Provérbios 3,12 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. E Provérbios 13:24: quem nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo, né? Aqui se referindo a essa disciplina física. E a autora fala aqui que a disciplina física ela começa com a correção verbal, né? A Joelma falou sobre isso. Também deve ser efetuada com o propósito de corrigir o coração e não apenas punir o comportamento. Porque é aquilo que a gente vem falando, gente, o que a gente precisa é alcançar o coração do nosso filho. Sim. A gente quer que ele tenha um comportamento e quando chega na adolescência o comportamento nem sempre é. Mas a gente precisa insistir no coração, em ensinar, disciplinar, instruir, mas também orar, jejuar, colocar diante de Deus, porque existem circunstâncias que quem vai atingir o coração, nós somos apenas o instrumento. Mas quem alcança o coração dos nossos filhos é o Senhor. É Ele que vai lá com o Espírito Santo e vai trabalhando e vivificando aquela palavra que a gente tem ensinado, trazendo à memória aquilo que a gente ensinou através do Evangelho. E é isso que eles precisam, porque quando essa operação do Espírito acontecer no interior deles, aí, minha filha, é só correr para dar glória a Deus, porque, consequentemente, as atitudes, o comportamento, as escolhas dos nossos filhos serão agradáveis ao Senhor, né? Ela também fala que a disciplina física deve ser consistente, né? A gente, às vezes a gente cansa, né, gente? Isso. Que a gente cansa. Aí a gente começa na disciplina, depois não quer, aí depois faz, estou cansada, aí deixa para lá. Deixa passar, liga não. Mas não, a gente tem que ser, tem que ter constância. Isso aí é muito importante, a constância. E aqui diz que a disciplina física bíblica restaurará o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. O resultado final da disciplina física deve ser a restauração de um relacionamento amoroso entre você e seu filho. Então, a gente não pode, é muito importante, eu creio, para nós que somos cristãos, nós mulheres, né? Principalmente nós mulheres, porque a gente está aqui falando com mulher, mas homens pais, né? A gente seguir a instrução da palavra de Deus para os nossos filhos, porque a gente tem visto uma geração sem limites, tão desrespeitosa, sem o temor do Senhor, porque tem seguido, porque os pais têm buscado disciplinas fora da palavra, achando que isso aqui, a palavra de Deus já é coisa do passado, não pode mais isso. Mas a palavra de Deus é a instrução necessária para todo e qualquer tempo. E a gente precisa aplicar a verdade dela na criação dos nossos filhos, né? Primeiro em nós. A começar em mim, né? O exemplo. Se eu for o exemplo, tudo se torna mais fácil. É verdade. A gente precisa começar em nós.
Até porque a gente vai ser exemplo, né, para eles. Então, eles vão ver, né? E quando se falar que vai disciplinar, disciplina. Disciplinar, né? A palavra, né? Não pode voltar atrás. Se você falou que você vai disciplinar, você discipline. Que a gente tem que cumprir a palavra, até porque a gente ensina isso. Exatamente. Gente, eu dou aula sobre a educação cristã, né? Aí eu falo muito sobre a educação no lar, a educação cristã na igreja. E falando sobre essa educação de um modo geral, eu friso muito, até porque a própria literatura, né, onde a gente se baseia no conteúdo das aulas, ela frisa muito a importância daquilo que a gente faz, do que a gente diz, da maneira que a gente até mesmo se expressa, como tudo isso está comunicando, quer seja os nossos filhos, quer seja na igreja. Então, assim, é muito importante, a gente precisa se atentar como mãe, né? Todas as coisas, até mesmo um murmurar, uma coisinha, algo que a gente diz que vai fazer e não faz, a gente não cumprir a nossa palavra, tudo isso a gente está transmitindo um ensinamento aos nossos, acima de tudo, aos nossos filhos, né? E isso nas coisas mais simples. Por exemplo, a escola bíblica começa às 9h. Seja pontual. Seu filho está lhe vendo. Chegar no horário. O culto começa às 18h30. Seja pontual, seu filho está lhe vendo. Exatamente. Muito bom essa palavra, Karine. E vamos lá, gente. Como a gente tem 3 minutinhos para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, mas eu queria como treinar os nossos filhos à obediência. Vocês dando instrução de maneira clara. Aqui no livro diz assim: devemos treinar nossos filhos a obedecer da primeira vez, sem repetir uma ordem. Aquilo que É o que eu tinha falado. aquela que né? Sem repetir uma ordem. Eu vou ser sincera que é um desafio. É um desafio muito grande, né? As meninas já estão crescidas, mas quando era pequena nunca era da primeira vez, não. Né? Nunca vai da primeira vez. Agora que já estão entendendo o evangelho, eu sempre digo que, tipo assim, elas percebem que olha, a obediência tem que ser imediata. Se você não me obedecer, é assim que vai ser com o seu marido. Se você não obedece a mim, quando você receber uma ordem do seu marido, você também vai demorar. E a Deus também. E a Deus também. Porque eu sempre falo para ela, olha, agora você me obedece. Só que tu tem que obedecer a Deus primeiro. Depois tem a mim. E quando sai de casa, vai ter o seu marido. Você nunca vai fazer nada por si. Você sempre vai ter que prestar conta a alguém. Né? Agora é a Deus e a mim. Em todo lugar, e trabalho, depois, exatamente, tudo. no trabalho. Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Você vai ter que prestar obediência a Ele. Até o seu chefe. Se não presta obediência a mim, que é sua mãe, o seu chefe você vai prestar. Se eu mando, tipo assim, ir para a EBD, se ela não quisesse vir para a EBD, mas se o chefe ordena que ela vá trabalhar no domingo, ela vai trabalhar o domingo e chega lá caladinha. Nem reclamo. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Amadas, nós estamos chegando ao fim. Nós temos 1 minuto para quem quer falar aí uma consideração final bem rapidinha sobre criar os filhos de modo fiel, alcançando o coração dos nossos filhos. De tudo que a gente falou, você deixa assim uma frase para quem está nos assistindo. Mãe, cria o seu filho para a eternidade. Apresenta Cristo para ele. E seja exemplo na vida dele. Porque Deus te deu essa responsabilidade e você deve cumpri-la na dependência do Senhor. E tendo essa dependência, Ele vai te capacitar a isso. Amém. É isso, eu ia falar isso. Mãe, não é fácil ser mãe, não é fácil criar os filhos no mundo de hoje, mas o que eu digo é: busque a Deus, peça a direção do Senhor, busque na palavra, né? Ore, dependa de Deus, tudo que seu filho dependa de Deus, que Deus vai conduzir a sua maternidade, né? A sua maneira de ser mãe. Busque a Deus, esse é o maior segredo, é essa comunhão com Deus que futuramente seu filho vai ver e ele vai seguir esse caminho, é isso que eu acredito. Karina. Nós, como mães, não somos diferentes de você que está em casa. Nós passamos pelo mesmo problema. A diferença está em buscar a Deus, obedecer a palavra e ser exemplo. Isso é o fundamental.
Mas mãe, nós temos os mesmos problemas. Os mesmos desafios. Os mesmos desafios. Verdade. Não muda o endereço. Amadas, foi ótimo a gente estar aqui no nosso bate-papo e nós vamos ficar por aqui. Mas antes eu quero dizer, olha, Deus não apenas nos entregou a responsabilidade de nós criarmos os nossos filhos, mas Ele nos deixou a sua palavra para que pudéssemos instruí-los com sabedoria, com discernimento e com a sabedoria que vem do alto. Por isso, amada irmã ou mulher que nos assiste, não queira ser a mãe perfeita para o seu filho. Queira ser a mãe que instrui no caminho do Senhor, porque certamente você colherá frutos. Nós vamos ficar por aqui. Deus te abençoe e até o próximo Filhas de Sara. Tchau, tchau.